Hoje a gente vai mergulhar na Parashat Tetzaveh, uma porção da Torá que é cheia de descrições fascinantes sobre as roupas dos sacerdotes e todo o serviço no santuário. Mas olha só, por trás de tanto detalhe tem uma omissão muito, mas muito surpreendente, que nos leva direto ao coração de uma mensagem super poderosa. Então, vamos lá, direto ao ponto. Esse é o grande mistério de Tetzaveh. Pensem bem, desde o nascimento até o fim da Torá, o nome de Moshe, que é a figura central de toda a narrativa, aparece em todas as porções da semana. Todas, menos nesta aqui. E aí a gente se pergunta, né, por quê? O que tem de tão especial nesta porção para que justamente aqui o nome de Moshe seja omitido? Para a gente conseguir desvendar isso, primeiro a gente precisa entender a mensagem principal de Tetzaveh. Então vamos nessa. A chave para esse mistério todo está na diferença entre, de um lado, construir um lugar sagrado e, do outro, manter ele vivo através do serviço contínuo, do dia a dia. Na porção anterior, o povo judeu recebeu aquela promessa: façam para mim um santuário e eu habitarei entre vós. Seria muito fácil pensar que a construção desse tabernáculo incrível, o Mishkan, era o objetivo final. Tipo, construiu, missão cumprida, né? Mas aqui é que está o pulo do gato. Assim que as instruções para consagrar o lugar terminam, a Torá imediatamente já introduz o Korban Tamid, a oferenda diária. Deus estava ensinando que a estrutura física não era o fim da linha, mas sim o começo de tudo. O verdadeiro propósito era a participação diária. E o mais interessante é que a promessa "eu habitarei entre vós" é repetida depois do mandamento do serviço diário. Isso só reforça a ideia de que a presença divina não está ligada só à estrutura, mas ao envolvimento constante. Ou seja, não é para sentar e assistir, é para participar, para viver a coisa. E, falando desse serviço diário, a gente encontra símbolos muito poderosos. Um dos mais centrais, claro, é a menorá, que representa a luz espiritual e o intelecto. Só que aqui tem uma surpresa. A imagem que a maioria de nós tem da menora na cabeça talvez não seja exatamente a correta. Pois é, aquela imagem super famosa com os braços curvados, ela vem do Arco de Tito, lá em Roma, que mostra o saque do templo. Só que, se a gente for olhar as fontes judaicas antigas, as mais importantes, como Maimônides e Rashi, a descrição é outra. Eles descrevem a menorá original com braços retos, que saíam da diagonal da haste central. E não era só o formato que importava, não. O combustível era essencial. O azeite para menorá, que simboliza o alimento do intelecto, tinha que ser o mais puro possível. A lição aqui é bem clara. A mente da gente deve ser nutrida com o conteúdo mais puro e refinado que existe. E o processo para conseguir esse azeite? Nossa, era de um cuidado absurdo. As azeitonas eram só levemente esmagadas e somente a primeiríssima gota, aquela super pura e clara, sem nenhum sedimento, era usada. Isso mostra de um jeito brilhante a importância de buscar clareza e pureza no nosso conhecimento e no nosso jeito de pensar. Agora, vamos mudar o foco para outro elemento central do serviço: as pessoas que faziam tudo acontecer. E, claro, como elas se apresentavam. Os sacerdotes, os Kohanim, usavam roupas especiais, projetadas para glória e esplendor, para refletir a santidade da função deles. O sumo sacerdote, o Kohen Gadol, tinha 8 vestimentas magníficas. Uma delas, o manto azul, tinha um detalhe muito particular na barra: pequenos sinos de ouro que se alternavam com ornamentos em forma de romã. E claro, esses sinos não estavam ali só de enfeite, não. Eles ensinam lições profundas. O som anunciava a chegada do sacerdote, ensinando a não pegar os outros de surpresa, sabe? Uma lição básica de boas maneiras e sensibilidade. Mas indo mais fundo, o som era considerado uma expiação pela maledicência, o pecado da fala negativa, nos lembrando do impacto que as nossas palavras têm. E é justamente aqui que a gente volta para o nosso mistério do começo. A ausência do nome de Moshe está totalmente ligada ao poder imenso que as palavras têm. Depois do pecado do bezerro de ouro, num momento de pura paixão e defesa pelo seu povo, Moshe faz esse apelo dramático a Deus. Ele oferece o próprio legado, pedindo para ser apagado do livro de Deus, caso o povo não fosse perdoado. Então, o ponto-chave é este. Mesmo Deus tendo perdoado o povo e a condição não ter sido cumprida, as palavras de uma pessoa justa como Moshe têm um poder imenso. Elas deixam uma marca. A omissão do nome dele nesta única porção é o eco daquele pedido apaixonado, uma demonstração eterna do poder da fala.
E para a gente entender a seriedade com que devemos tratar nossas palavras e nossos julgamentos, vamos ver como isso funciona numa história bem impressionante. Imaginem a cena, uma grande festa com rabinos e estudiosos. O anfitrião, Ktav Sofer, mostra um tesouro de família, uma moeda autêntica de meio shekel da época do templo. Ele acreditava que era a única no mundo. A moeda passada de mão em mão e, de repente, desaparece. O anfitrião, arrasado, sugere que todo mundo esvazie os bolsos, mas um rabino idoso muito venerado se opõe e pede para esperar 15 minutos. A tensão aumenta. Ele pede um segundo e até um terceiro adiamento, chorando, e todos começam a suspeitar que ele é o culpado. E aí, o clímax. Um assistente encontra a moeda no lixo, onde ela caiu por acidente. O velho rabino, então, explica seu comportamento. Ele também tinha uma moeda idêntica, um tesouro de sua própria família. Se a busca tivesse acontecido, todos teriam assumido que ele era culpado, e sua reputação estaria destruída para sempre. Ele estava rezando por um milagre. Essa história ilustra brilhantemente a moral de tudo isso e o tema da nossa análise. A fala tem poder. O julgamento tem poder. Assim como as palavras de Moshe tiveram um efeito duradouro, as palavras de acusação, mesmo que não ditas, poderiam ter destruído um homem inocente. A lição é julgar favoravelmente. E assim, Tetzaveh nos deixa com esta reflexão. O serviço no santuário era diário, contínuo e participativo. As vestes ensinavam sensibilidade, e a omissão do nome de Moshe nos alerta sobre o poder de nossas palavras e julgamentos. A questão que fica para nós é: como podemos aplicar esses princípios de serviço ativo, pureza de pensamento e fala responsável no nosso dia a dia?